Meus irmãos, eu gostaria de pedir a todos que abrissem suas Bíblias no capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, do versículo 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 11. E a palavra de Deus afirma o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, meus irmãos, uma das coisas que no Novo Testamento nós contemplamos, inclusive, o Senhor Jesus chega a relatar que quantas vezes eu quis ajuntar vocês, torná-los unidos e cuidar de todos, sem falar nas tentativas e na lei de Deus e a prática que Deus queria do seu povo, em si até tendo a aparência separada dos outros povos. E que no Novo Testamento acontece de que já do Antigo para o Novo, a tentativa de ajuntar e tornar o povo unido, já no Novo Testamento, nas cartas, nós vamos contemplar a prática de algumas igrejas que se dividem, que não estão unidas, que não têm comunhão. Inclusive, o Senhor Jesus mesmo chega a falar dessa questão de que um reino não pode subsistir dividido em si mesmo, mas a igreja do povo de Deus, o povo que se diz cristão, mesmo sendo uma igreja eleita, ela tem muitas vezes a prática e a pecaminosidade de ficar dividida, de não ter comunhão. Só que no trecho que nós lemos aqui, nós temos o remédio para isso. O remédio do Senhor para a falta de comunhão na igreja. Aqui nós não estamos falando já de uma questão de cristandade que nós temos hoje em dia. O catolicismo romano e suas ramificações, e a igreja que flui da protestante, do protestantismo romano, evangélico, a igreja evangélica, o protestantismo surge e mesmo assim teve várias ramificações, e hoje nós vamos ver que existem diferenças até gritantes entre igrejas que são tidas até mesmo como evangélicas. Demora-se muitas vezes até o Supremo Concílio, por exemplo, declarar que uma igreja é uma seita. Quantas divisões existem? Mas o texto aqui de hoje, nós vamos falar sobre a comunhão na igreja. Uma igreja, uma congregação, uma igreja local, ela não pode estar dividida. A questão de se ter afinidade com os irmãos mais do que os outros, isso é
absolutamente normal. Nenhum ajuntamento na história, as pessoas todas se tratam ou têm o mesmo nível de amizade. Até o próprio Jesus. Entre os 12, tinha 4 que ele era mais chegado. Depois a gente vai ver 2 que eram mais, que ele estava mais junto deles, e um que, inclusive, era o discípulo a qual ele amava e reclinava a sua cabeça sobre ele, rapaz. O negócio é sério, então, isso acontece, isso é normal. Mas o que não pode acontecer é divisões coléricas, inimizades e coisas que podem fazer com que a igreja fique maculada naquele momento histórico. Então, o texto de hoje, nós vamos ver aqui uma chamada à humildade que nós estamos vendo e contemplando aqui. Nós vamos ver o exemplo do Senhor Jesus como o exemplo máximo para essas coisas aqui que nós estamos contemplando. Então, nós temos alguns pontos a ressaltar aqui na pregação de hoje. Nós lemos do versículo 1 ao 11, mas nós vamos ver o versículo 3, no entanto, os pontos são 4, e eles são que ele pensa nos outros, não em si mesmo, isso o indivíduo, isso nós vamos ver aí do versículo 5 e 6, é que esse indivíduo, ele serve, o versículo 7, o versículo 8, ele se sacrifica, e versículo 9 a 11, ele glorifica a Deus. Certa vez, meus irmãos, disse certo filósofo: eu amo a humanidade, o que eu não consigo suportar são as pessoas. As pessoas podem roubar-nos a alegria. Na igreja de Filipos, havia uma dupla ameaça a essa unidade e comunhão na igreja. A primeira de todas as ameaças são os falsos mestres que vinham de fora. E aí, não é a questão simplesmente deles estarem inseridos nos cultos, mas de se infiltrarem nos lares cristãos, nos lares do povo de Deus, com filosofias, com enganações. E isso nós vamos ver, abra aí mais um pouquinho à frente, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, a declaração da palavra, que vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos, da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Acautelai-vos, ele disse, dos cães, ou seja, desses que vinham de fora, desses que vinham na tentativa de enganar o povo de Deus. É a primeira coisa. E a segunda é o desentendimento entre os membros. Agora vai para o capítulo 4, do versículo 1 ao 3 também, que declara o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço
que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Rogo que pensem concordemente. Lembram aqui do início, nos primeiros versículos? Quando ele diz, no versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mas algo estava acontecendo que essas pessoas não pensavam concordemente. A tentação de começar uma certa desunião na igreja vinha acontecendo. Às vezes a gente pensa que seria uma questão bem gritante, uma discrepância muito grande, às vezes uma diferençazinha teológica pode causar um grande cisma na igreja. Então, essas duas ameaças nós tínhamos aqui. Paulo não chega aqui a dizer qual a razão desse desentendimento, evódia, síndic. Evódia, que significa fragrância, síndic, que significa ditosa ou feliz. Paulo escreve esse capítulo para corrigir esse problema de desentendimento das brigas na igreja. Como os crentes de Filipos estão em Cristo, Paulo os exorta a trabalhar pela unidade e amor, e não pela divisão e competição. Em nenhum momento na Escritura, os apóstolos, a palavra de Deus, incentiva a divisão e competição, mas é algo que é uma tentação para o ajuntamento do povo de Deus, para a igreja, para aqueles mesmos que são chamados pelo nome do Senhor, que são regenerados, que são nascidos do alto. Isso sempre foi uma tentação, nunca deixou de ser. Não pode haver alegria na vida do cristão se há egoísmo e orgulho em seu coração. Se ele se põe a si mesmo acima dos outros. O segredo de ter alegria a despeito da circunstância é uma mente integral. O segredo de ter alegria a despeito das pessoas é uma mente submissa. Veja o versículo 3, o que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não significa que o crente é um capacho religioso para qualquer pessoa pisar. Nada disso. Somos servos um dos outros, por amor de Jesus. Jesus, nesse texto, ele ilustra pelo menos 4 características da pessoa que tem uma mente submissa. Ou podemos colocar também a liderança serva, que vemos um exemplo magnífico do Senhor Jesus lá no lava-pés, em João, mas aqui nós vamos ver na citação do apóstolo Paulo, na prática do Senhor Jesus da eternidade, na prática do Senhor Jesus quando tabernaculou entre nós, para nós. Então, primeiro, seria que o indivíduo, ele pensa nos outros e não em si mesmo. O versículo 5 e 6 declara o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Conforme o versículo 5, a nossa atitude deve ser a igual mesmo, exatamente igual a de Cristo Jesus. Se agirmos com egoísmo, vamos provocar traumas, feridas, machucaduras, divisões, destruição.
Essas questões podem ser bem ilustradas lá em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 10, por exemplo. Jesus, mesmo sendo Deus bendito, adorado pelos querubins, exaltado em glória, inacessível, no pleno gozo da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, não pensou em si mesmo. Como Deus, Jesus não precisava de nada. Possuía toda a glória e todo o louvor nos céus. Com o Pai e o Espírito Santo, ele reinava sobre o universo. Mas o verso 6 diz que ele não considerou sua igualdade com Deus como algo que ele deveria reter egoisticamente. E aqui, essa questão da igualdade com Deus, ela é muito forte na escrita, no original que nós temos o termo morfê aqui, que significa ter todas as características, igualdade. Não é parecido. Não é um holograma exato, uma foto, uma escultura, simplesmente. Era o ser igual a Deus. Existem 3 termos no grego que se fala de semelhança, igualdade, que seria essa morfê, homoioma e esrema. Mas aqui, essa morfê, ela leva em conta todas as características. O ser exatamente igual. E ele não levou em conta essas coisas, tendo ele tudo isso. Jesus não pensou em si mesmo, pensou nos outros. Jesus não manteve seus privilégios para si próprio. Por exemplo, vale a pena a gente fazer um contraste, digamos assim, da atitude de Cristo com a do diabo, por exemplo. E com a de Adão também. Sendo ele um ser elevadíssimo, angélico, fez totalmente o contrário do que seria a atitude do Senhor Jesus. O diabo declara: eu farei. Mas Jesus disse: seja feita a tua vontade. E é estranho ver o povo de Deus sendo concorde com prática diabólica e não com prática de Cristo. Se somos chamados cristãos, somos imitadores deles, devemos ser. E se nós somos predestinados a algo, uma delas, e a principal delas, é ser predestinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus e não do diabo. Adão foi criado como rei da criação, domine. Só que ele quis ser igual a Deus. E precipitou toda a raça humana no pecado. Adão pensou só em si mesmo. Jesus Cristo pensou nos outros. No Novo Testamento, encontramos mais de 20 instruções de Deus sobre a maneira de como devemos viver uns com os outros. Honrar uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros,
Outros é a palavra-chave do vocábulo cristão, que exercitam uma mente verdadeiramente submissa, ou uma liderança serva. Tem gente que quer ser líder, né? No meio evangélico hoje em dia, a modinha é querer ser líder em alguma coisa, é querer ter cargo em algo. E não se engane, as igrejinhas hoje que gostam muito de fazer isso é igreja em célula. A pessoa já entra na célula daqueles encontros jovenzinhos que tem na igreja, e ele fica aquela coisa, eu vou querer ser líder. Quando multiplicar esse pequeno grupo aqui, essa célula, eu quero liderar. Aí todo mundo se interessa, mas é para ser líder, não é para a glória de Deus, é para a glória de si mesmo. Não é para servir o irmão, é para servir a si mesmo, para a glória dele mesmo. Existe uma música que é de uma oração, cantaram uma oração de um cristão medieval. Depois, se você quiser, o nome é A Canção do Cristão Medieval. Se você quiser escutar depois no YouTube, é muito boa. A música você escuta e você fica, meu irmão, eu nunca orei pensando assim, mas deveria ser desse jeito. Mas nós temos aqui o segundo remédio para isso, para a comunhão, é que ele serve. O versículo 7 vai declarar: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pensar nos outros apenas de modo abstrato não basta. Temos que descer aos fundamentos do verdadeiro serviço. Jean-Jacques Rousseau ensinou que o homem é bom por natureza, mas abandonou seus filhos, deixando-os na miséria. Karl Marx pregou uma sociedade justa, mas deixou sua família passando amargas necessidades. O famoso filósofo escreveu palavras muito bonitas a respeito da educação dos filhos, mas abandonou os seus. Para ele, era fácil amar as crianças em termos abstratos, mas quando se entra no campo prático, da praxis, o assunto mudava de figura. Jesus pensou nos outros e tornou-se servo. Primeira coisa, ele aniquilou-se a si mesmo, pondo-se de lado seus atributos. Embora o Senhor Jesus, no seu ministério, em alguns momentos, ele se utiliza, acaba, parece algo assim, controlável. Acontece dele tá no cantinho ali da sinagoga, alguém sussurrando zumbido de abelha, até o termo que dá lá no capítulo 6 de João é isso, é um ninguém, papinho ali, mas não é esse o filho de José e Maria? Aí ele, por que murmurais aí, falais isso e aquilo? Acaba em alguns momentos fazendo, mas ele deixou de lado os seus atributos. Outra coisa, tornou-se permanentemente humano, no corpo físico, sem pecado. Ele serviu-se desse corpo para ser servo. Outra coisa, ele levou esse corpo à cruz e morreu voluntariamente. Lembra o que ele disse lá no capítulo 10 de João? Eu voluntariamente o dou. Ele mesmo entregou sua vida.
dos céus à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, e da vida à morte, e morte de cruz. Ele voluntariamente se humilhou, a fim de nos poder erguer. Ele se fez servo, agiu como servo, curando, perdoando, restaurando. Serviu aos aflitos, doentes, aos chagados, aos tristes, aos enlutados. Ele veio para servir. João 13, ele usa o avental do escravo, a maneira de acabarmos com a falta de comunhão da igreja, nos humilhando e servindo uns aos outros, sendo servo, servindo. A terceira coisa, ele se sacrifica. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilha, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Muitas pessoas estão prontas a servir os outros, se isto não lhes custar nada. Estou pronta a servir as pessoas, mas se não custar nada. Mas se há um preço a pagar, perdem logo o interesse. Jesus, por amor, foi à cruz. A sua morte não foi a de um Marte, nem a de um indefeso, mas de um Salvador. Ele voluntariamente deu a sua vida. Alguém já disse um dia: o ministério que não custa nada, não realiza nada. Existem algumas pessoas que já passaram por minha vida enquanto cristão, enquanto membro na igreja, enquanto aluno, porque todo pastor é um professor nosso, que deram grandes lições para mim. Eu conheci um pastor que deixou um emprego e uma proposta de emprego, de ganhar bem mais do que sendo pastor, e foi ser pastor, ganhando nem um terço do que ele ganharia. Olha, bem menos do que um terço. E o que eu vejo, para a glória de Deus, é um ministério que tem sido fantástico para a glória de Deus. Então, um ministério que não custa nada, não realiza nada. Numa certa feira, estava alguns artigos religiosos à venda, cruzes baratas. É isso que muitos cristãos procuram hoje. Cruzes baratas, cruzes sem sacrifício, sem dor, sem renúncia, sem morte. A cruz de Jesus não foi barata. A pessoa que tem uma mente submissa não evita o sacrifício. Vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Por exemplo, também, David Brainerd influenciou Jonathan Edwards, John Wesley, William Carey, que morreu aos 29 anos. O apóstolo Paulo: tudo sofro por causa do Evangelho. Sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Existe, tem que existir
sacrifício na vida do cristão. E a outra coisa, ele glorifica a Deus. Versículo 9 a 11 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o objetivo de tudo o que fazemos, a glória de Deus. O que não é feito para a glória de Deus é simplesmente vanglória. Mais uma vez, versículo 3 declara: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Tudo que é feito para se mostrar ou para competir é vão e vazio. O ser humano gosta em si, geralmente, de competições. Como eu estava relatando, né, a igreja em células, geralmente, toda vida que a gente conhece uma pessoa dessa, ela tem aquele desejo simplesmente de... Ele quer logo, para começar, que se multiplique, né? Ele chama de dividir, não, é multiplicar, né? Aquela célula, para ele competir ali. Não, tomara que eu lidere. Quando multiplicar, nesse recomeço, eu tenho que liderar. E eles fazem tudo para estar presente, se esforçam e, de acordo com a doutrina, praticam tudo que é para praticar justamente para isso. Glorificar a si mesmo. A exaltação de Jesus começou com a ressurreição. Os homens tinham feito o pior ao Salvador, matado e sepultado, mas Deus o exaltou e o honrou. Os homens aplicaram-lhe nomes ridículos e insultos, mas o Pai lhe deu um nome glorioso. Quando se humilhou, se fez servo, mas quando o exaltou, lhe deu um nome de Senhor. A sua exaltação inclui autoridade sobre todas as criaturas, no céu, na terra, no inferno, todos se prostram diante dele. A pessoa humilde deve esperar sacrifício e serviço enquanto vai vivendo para os outros, mas no final isso conduz à glória de Deus. José, por exemplo, sofreu e serviu 20 anos. Mas depois Deus o exaltou e o tornou o segundo homem no Egito. Somente no trono, o faraó estava acima dele. Fora do trono, até, se não tivesse no trono, não tinha nem moral, nem diante de José. Assim Deus fez com ele. Davi foi ungido rei quando ainda era rapaz. Experimentou anos de dificuldade e sofrimento. Mas a seu tempo Deus o exaltou como rei de Israel. Existe esse sacrifício, existe esse sofrimento, um preço sempre é pago. E o Senhor honra o povo de Deus quando se é fiel. Estamos falando aqui de José. José, em todos os momentos, ele foi fiel ao Senhor. José é aquele tipo de personagem bíblico, assim como Daniel, que você fica procurando alguma coisa. Realmente você vai ver um problemazinho de José era antes ali de todo esse sofrimento. Todo esse sofrimento ele se manteve fiel. Houve sacrifício, honrou ao Senhor. E o Senhor, para a glória dele mesmo, levantou esses homens. Que nós podemos concluir, meus irmãos, com tudo isso,
é que a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, a morte de Jesus, a exaltação de Jesus devem ser para nós o remédio para curar os males da falta de comunhão na igreja. Porque esse trecho bíblico nos mostra a humildade que Jesus teve e que nós devemos ter. Toda ambição egoísta, toda busca por prestígio pessoal, todo egocentrismo, vai se esborrachar diante de Jesus. A falta de unidade, de humildade e de altruísmo existem quando os nossos olhos não estão fixados no Senhor Jesus. Certa vez, alguém analisou a visão da águia para explicar como um cristão deve viver nesse mundo. Que a águia, tendo 3 focos ou 3 fóveas, nós focamos apenas em um local e o resto é muito periférico, não dá para se distinguir direito. Estou olhando aqui para o Lucas, mas não tem um microfone ali, porque eu já sabia que tinha, mas não consigo marcar, contemplar perfeitamente, entendeu? Nem o rosto de outras pessoas. Mas a águia não, ela tem 3. Então, sempre, quando alguém faz essa análise, vai dizer que nós devemos focar na glória no Senhor em primeiro lugar. Devemos observar o nosso cotidiano e também os nossos irmãos. Possamos ter esse altruísmo, mas só dá se nós estivermos com os olhos fixados no Senhor, na obra de Cristo, a lei de Deus, focando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé mais uma vez, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus amado, ó Senhor, muito obrigado por essa pregação, Senhor. Muito obrigado pela tua mensagem. Eu sei, ó Pai, que tu, apesar de mim ou de qualquer pregador, tu sempre faz a tua obra. Eu te peço, ó Pai, que possamos praticar, Senhor, a tua palavra. Possamos, ó Pai, ter o exemplo de Cristo como um exemplo máximo para não haver divisões e falta de comunhão nesse ajuntamento. Cuida de nós, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, acontecer coisas terríveis, coisas que chateiam, Senhor, porque o teu conselho e a tua igreja permaneça sempre unida. Tenha o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma prática, ó Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, sê conosco. Amém, Senhor.